Amados, eu quero tentar responder umas questões de um dos nossos queridos amados que estamos juntos há um bom tempo. Será que eu posso pecar sem estar praticando? Perfeitamente, amados, perfeitamente. O pecado, ele origina dentro de nós. Mas devemos entender a questão do pecado como um princípio, o pecado como um princípio. O pecado como natureza, aquela que Adão ganhou, que a palavra do Senhor diz em Mateus 15, 13, que diz que a planta da qual Deus não plantou será arrancada. Esta natureza chamada pecado, este é interior do coração. Isso é questão de natureza. Mas Deus, por sua eterna graça, manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado nos atraiu. Para quê? Para nos fazer morrer para o pecado, para nossa natureza como princípio. E esta natureza nos conduz a pecar, a fazer, a executar, a praticar. E tudo aquilo que nós fazemos e praticamos são pecados. Mas, dentro de nós, começa esse princípio. Portanto, vamos dar uma olhadinha em alguns textos, ver se podemos ser elucidados com relação a isso. No livro de Mateus, capítulo 5, primeiro, versículo 27. O Senhor diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Por que eu estou falando desse assunto? Porque a questão foi exatamente sobre questão sexual. Estou tentando responder, querido. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E a palavra do Senhor diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. É uma questão não diretamente ao adultério, e sim a natureza adúltera. Eu posso até, agora vou inverter a situação, eu não cometo, eu não pratico, mas sou um adúltero no meu interior. Eu já estou pecando. Estou pecando por causa do pecado que habita em mim. Até que eu seja alcançado pelo Evangelho, e o Evangelho trata-se da morte do pecador, no corpo do Salvador, e a ressurreição desse pecador, agora salvo, justificado, ganhando uma nova vida, e a sua natureza do pecado foi destruída. Romanos 6,6 diz, sabendo isto, que o nosso velho homem, o velho homem é portador da natureza do pecado, natureza de Adão. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. E em Romanos 6,11 ele diz, considerai-vos mortos para o pecado, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, assim diz a palavra do Senhor. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Eu posso olhar. É impossível não olhar, não ver. Impossível.
Você está lá no seu celular, passando, puf, aparece. Você está assistindo um filme, uma propaganda. Você está vendo alguma coisa, logo aparece alguma coisa. Os seus olhos viram. Mas se o seu coração imaginar, criar a situação como estivesse fazendo, praticando, ali haverá pecado. Eu estou dizendo para aquele que o pecado da natureza de Adão já foi resolvido. Aquele cristão. Agora, os olhos iluminados, todo o corpo será iluminado. Você olha, mas não joga luz. Luz. Aí é luz. Mas se você só viu, você não jogou luz. Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. É verdade. Se os teus olhos, se os nossos olhos se fixarem naquilo que é pecaminoso, todo o nosso corpo estará em trevas também. Como eu vou ter vitória sobre esse pecado? Porque uma coisa, nós somos tentados 24 horas. Nós somos tentados de fora, de dentro para fora. De dentro para fora nós somos tentados. Nós somos tentados pelas nossas concupiscências. Olha só, em Tiago capítulo 1, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, gera a separação de Deus. Isto é para a nova criatura. Nós todos temos concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Mas tudo isto sendo controlado pela vida do Senhor Jesus Cristo, quando nós decidimos, depois de sermos regenerados, transformados, feitos novas criaturas, nós temos tudo de Deus para responder favoravelmente a tudo aquilo que Ele nos fez. Ele nos colocou dentro de nós uma vida santa. Um governo que não permite mais que o pecado tenha poder sobre nós. Os pecados governem a nossa vida. Porque agora nós estamos sendo controlados pela vida do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos tomou para si, nos comprou com grande preço e nos fez participantes da sua vida, da sua santidade. Por isso que o pecado não terá domínio mais sobre vós. Porque agora você não está mais debaixo de uma lei que você, eu não posso, eu não tenho, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Controlado por uma lei, mas sim na graça. Debaixo da graça. Graça é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, claro que nós temos muito o que aprender, mas um texto para nos fortalecer também, Hebreus capítulo 2, versículo 18, ele diz: pois, naquilo que ele, o Senhor Jesus Cristo mesmo, sofreu, que ele sofreu, vou dizer de novo, para ler exatamente o que a palavra do Senhor diz.
pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quem é o nosso socorro? É uma decisão pessoal minha? Ah, não, eu não vou mais. Não. Eu vou pedir socorro para aquele que habita em mim. Se está sendo tentado, você responde para essa tentação. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aquele que venceu para me fazer mais do que vencedor diante desses convites que muitas vezes nos agradam. O pecado agrada, mas nós nos agradamos muito mais em dar resposta ao nosso Senhor Jesus, que é santo e habita em nós. E ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar diante do Pai imaculados. Esse é Judas, versículo 24. Ele é poderoso para nos guardar. Resumidamente, queridos, todos nós somos tentados. Se nós ainda não nascemos de novo, portanto temos ainda a natureza do pecado, nós vamos continuar sendo escravos do pecado. Por quê? Mesmo que eu não pratique. Mas eu pratico aqui dentro. Eu deixo aquela situação tomar conta do meu interior. Eu vou pecar, mesmo não fazendo, não praticando. Mas eu peco aqui dentro. Agora, se eu fui tornado nova criatura, temos, ao invés do pecado, como natureza, como um princípio, nós temos vida santa do Senhor Jesus Cristo. A nossa alma ainda precisa ser santificada. Nós podemos ter desejos que não conferem com os desejos de Deus. Nós podemos ter sentimentos que não conferem com os sentimentos de Deus. Mas a própria vida do Senhor Jesus Cristo, ele vai substituir esses desejos que são meus e não do Senhor, pelos desejos do Senhor. Esses sentimentos eu posso ter, e muitos deles são pecaminosos, mas eu, dependendo da suficiência de Cristo, eu me colocando como negar a mim mesmo, pela suficiência de Cristo, pela presença de Cristo, pela vida do Senhor Jesus Cristo, os meus desejos serão parecidos com o desejo dele, meus sentimentos serão sentimentos dele. Eu vou ser tentado? Vai. Eu posso impedir que uma ave passe sobre minha cabeça? Não consigo. Mas eu posso impedir que ela faça ninho. Que esse pecado fique dentro de mim. Eu posso impedir. Como? Pelo apego que eu tenho na suficiência do meu Senhor que habita em mim e age em mim. Eu estou falando em mim, é em você, em outra pessoa. Viu, amados? Ele é poderoso para nos socorrer todas as vezes quando formos tentados. Espero ter respondido. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém.